Shalom a todos. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Hoje nós vamos falar sobre acusações falsas, né, que na história, né? Vale relembrar que depois da destruição do templo, tá, por Tito, pelos romanos, várias mentiras e falsas acusações referentes ao povo judeu vêm sendo criadas desde aquela época. Então hoje o vídeo um pouquinho vai ter um pouco de história para vocês entenderem o que acontecia naquela época. Gente, na época do Império Romano, quando o Império Romano invadia um local, eles faziam de tudo o possível para eliminar aquela tradição, aquela cultura, ou, se possível, sincretizar aquela religião a deles. O que é sincretizar? Tentar misturar aquela religião a deles. Como os romanos eram muito pegados à idolatria, eram muito pegados ao misticismo, à magia, a essas coisas, feitiçaria, se ele chegasse a uma determinada região e ele sentisse que dali ele poderia criar algum tipo de magia, então eles tentavam associar e ali ia criando mais outra religião. Então por isso que a religião deles é considerada politeísta, porque eles adoravam vários deuses, inclusive deuses de culturas que eles dominavam, tá bom? Então, Flávio Joséfo, ele explica que na destruição do templo, Antíoco Epifanes, Pompeu Grande, Licínio, Crasso, Tito, Júlio Florus, Plutarco, esses personagens, principalmente Tito, afirma que muitos desses homens entraram no templo antes de destruir, segundo está na história, ele entrou no templo, ele até esperava, né? E quando ele chegou lá, ele se surpreendeu. Agora eu vou explicar para vocês no que ele surpreendeu, mas antes vou explicar para vocês o que esses escritores inventaram, segundo Flávio Joséfo. Eles falaram que os judeus adoravam a cabeça de um burro. Eles falaram que os judeus adoravam, que quando o Tito entrou no templo, existia lá no Santo dos Santos uma cabeça dourada de um asno. Eles falaram que, tem um deles que falaram que no Egito o povo até passou, desculpa, um tempo sem comer carne de lebre, porque parecia a carne de um asno que eles adoravam. Então eles inventaram essa grande baboseira. Só que Flávio Joséfo fala que, na verdade, o que aconteceu, isso foi uma mentira. E essas mentiras começou com os judeus, mas os mesmos romanos, antes de Roma se transformar cristão, eles também usaram essa mesma mentira para acusar os cristãos também. Eles falavam que os cristãos adoravam a cabeça de um asno, eles falaram que sonharam que os cristãos tinham sonhado que a cabeça do Cristo era um asno, que o Cristo tinha transformado no verdadeiro Deus, que era um asno crucificado. Então eles também, essa mesma mentira que eles inventaram com os judeus, eles também inventaram com os cristãos. Depois que eles se transformaram em cristãos, eles tentaram meio que apagar essa história que eles inventaram com cristãos e jogar a culpa só nos judeus. E foi muito fácil eles fazerem isso, porque eles alegaram que, né, os judeus matou seu Deus, os judeus é isso, os judeus é aquilo. Então foi fácil do cristianismo engolir toda essa história. E sobre isso, o que é que acontece? Os romanos, depois dessa história, Flávio Joséfo diz que foi tudo ao contrário, que na verdade quando Tito entrou no Santo dos Santos, ele ficou abismado, porque ele esperava encontrar a imagem do Deus do povo judeu. Ele esperava, só que quando ele chegou aonde que era o lugar mais sagrado do templo, simplesmente não tinha nada. Ele não viu nada. E ele não entendia por que aqueles judeus estavam se matando, enfrentando o Império Romano. Era como, por exemplo, um exército de 5.000 soldados enfrentar um exército de 1 milhão. Era isso, Roma com Judá na época. E eles não entenderam por que aqueles judeus
estavam se matando, preferiam morrer do que se entregar a Roma para adorar nada. A ignorância de Tito era tamanha que os romanos não conseguiam compreender como que Deus não tinha boca, Deus dos judeus, não tinha boca, não tinha nariz, não tinha olho, não era representado por nada, né? Assim conta Flávio José. E ao contrário, Flávio José disse que o que eles encontraram foi a mais pura forma de adoração a Deus. Então, com ódio e com raiva disso, Tito, ordenou que escritores começassem a criar calúnias, tá? Criar a calúnias para desmerecer o povo judeu. Vai lembrar que eles adoravam um deus chamado Apolônio Molon. Esse Apolônio Molon, ele é um deus da calúnia, da mentira. Então, para os romanos, mentir é algo comum. Para os romanos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Os romanos, para eles mentir, usar a mentira para colocar alguém no poder, ou para se firmar no poder, ou para defender qualquer algo que eles acham que é certo, esse deus Apolônio, na cultura, na religiosidade grego-romana, Apolônio apoiava isso. E isso está introduzido também no Novo Testamento. Na parte que o apóstolo Paulo fala assim que se for para defender o nome de Jesus, ele pode mentir. Está escrito isso no Novo Testamento. Então você nota que até Paulo tinha tinha enraizado nele a adoração ao deus Apolônio Molon. Ou seja, ele também não ligava em mentir. E se você for notar as cartas de Paulo, tá cheio de mentira. Ele deixa claramente nas cartas dele escrita que ele mentiu que era judeu para tentar converter os judeus. Ele deixa isso estritamente esclarecido, descaradamente nas cartas dele. Então, por que eu sei que é doído, eu sei que o amigo cristão que está assistindo pode até sentir raiva, ódio, vai escrever absurdo, porque é comum no meu canal. Mas se vocês querem realmente saber a verdade, vocês têm que ler, vocês têm que observar, tá? Então, essas mentiras inventadas por pessoas, pelo povo judeu, é uma coisa que vem das antigas. Hoje existe um site que foi criado pelos muçulmanos que começam a meter mentiras atrás de mentira contra o povo judeu, contra o Talmud, contra os rabinos. Existem mentiras de cristão, não estou generalizando, mas tem cristãos que a vida do cristão é desmerecer Israel para tentar ganhar mais fiéis. Já existe até os mentirosos falsos judeus messiânicos, né, que os judeus messiânicos que não são judeus, eles metem o cacete nos cristãos e também metem o cacete nos judeus, ou seja, é uma mentira atrás de mentira. Aí a pergunta que eu falo é o seguinte para você, mesmo você não gostando, você quer servir a Deus ou você quer servir ao seu ego? É assim que você tem que pensar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.